Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Hoje no Salada Net eu converso com um profissional de marketing especializado em gerenciamento de marcas, Gabriel Rossi. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Mauro. É um prazer enorme estar aqui hoje falando com você no Salada Net. É um prazer enorme falar com o seu telespectador. Espero que eu possa contribuir um pouco com algumas ideias. Tenho certeza que vai contribuir bastante. Dá pra ver, e todo mundo sabe, que você é um apaixonado por marketing, um dos maiores nomes do marketing digital no país, não é isso? Dizem que sim, né? Dizem que sim, foi o que eu ouvi, pelo menos, né? Então, por isso que eu trouxe você aqui. Eu quero saber tudo, como é que funciona isso, mas antes de tudo, queria saber como é que nasceu essa paixão. Eu, em 2001, fui para a Inglaterra para estudar. Minha família me enviou para lá porque eu tinha uma necessidade de assumir uma empresa familiar do meu pai. Eu fui para estudar administração, que é para realmente entender a empresa num escopo um pouco maior. Senti que não era muito a minha praia. Mas você chegou a ajudar a empresa? Cheguei. Né? Porque, afinal de contas, você estava indo para lá para isso. Trabalhei 3 anos na empresa familiar, na empresa da minha família. Até que eu tomei coragem um dia e falei, olha, eu vou seguir a minha paixão. Eu vou seguir o que realmente toca, o que me realmente sacode comigo, que é o marketing. Foi difícil, foi muito difícil. Mas eu tive um apoio da minha família, no final das contas. Era uma coisa que eu fazia realmente, eu tinha talento para isso. Vibrava o meu coração. E eu resolvi acreditar no meu sonho. E graças a Deus, acho que fiz a escolha certa. E o que é o marketing? Muita gente confunde o marketing. Se tem uma profissão que ela é mal entendida, essa profissão é o marketing. Marketing nada mais é que você entender o mercado, entender o seu cliente, se organizar nessa perspectiva. É de fora para dentro. Você faz um produto, você faz um serviço, você faz um programa de TV, o que seja. Você tem que ir no mercado primeiro, no cliente, para aí construir a sua marca, construir a sua empresa. Não é apenas promoção, não é enganar os outros, não é picaretagem, não é nada disso. É uma disciplina séria de entendimento do mercado. Você tem que vender o que o cliente quer comprar. Eu gosto de usar a palavra relevância. Você precisa criar valor para ser relevante ao cliente. E você só é relevante para ele quando você entende realmente a real necessidade do seu cliente. Como fazer o marketing de uma coisa que é totalmente irrelevante? Então eu vendo joia, por exemplo, que não é uma coisa de primeira necessidade, né? Então, como tratar esse marketing de uma coisa tão, digamos, irrelevante que fazer com que ela seja relevante? Joia é um produto aspiracional, que nós chamamos. Como é que você trabalha isso? É uma questão de status, uma questão de exclusividade, uma questão de poder. Quem é que tem condição de comprar uma joia cara hoje? Por que essa pessoa compra essa joia cara? De poder e também de só uma parte aqui de valor, né? Porque se é uma coisa cara, se é uma coisa que é irrelevante, não tão importante, a pessoa que recebe também se sente muito lisonjeada, né? Maura, num certo ponto de vista, eu discordo eu discordo do seu argumento que é irrelevante, talvez. Eu acho que é relevante para a pessoa que compra. Não, eu digo nem não é relevante, não seria nem irrelevante, não seria nem o termo. Seria, assim, não é uma coisa, entendo, como eu disse, não é a primeira necessidade, né? Eu acho que é uma questão aspiracional. É uma questão que mexe com status, mexe com estilo de vida, mexe com a questão da sociedade, como essa pessoa no meio que ela vive, por que isso é importante para ela, o que traduz quem ela é, o que ela quer ser, a personalidade dela. Tem que trabalhar esse tipo de coisa, mas a maior dica talvez é mexer com essa coisa de status, essa coisa aspiracional. O que fisga realmente o consumidor? Primeiro, um entendimento completo do comportamento deste. Por que ele compra determinado produto? Qual que é o seu real diferencial relevante para o seu cliente? Por que ele compra esse tipo de coisa? É uma regra básica do marketing, que ela é importante, ela é relevante até nos dias de hoje, que você primeiro precisa ser conhecido, depois gostado e depois confiado. A partir daí, você consegue vender suas coisas mais fáceis e realmente segurar esse cliente. Segurar não é a melhor palavra, mas ter a lealdade desse cliente. Agora, ser conhecido seria fazendo a propaganda mesmo, né? Você é conhecido primeiro vendendo algo de qualidade, porque eu acredito muito na comunicação boca a boca. As pessoas, elas dividem experiências negativas e positivas sobre uma marca, sobre um produto, sobre um serviço, sobre uma empresa. A partir daí, você fica mais conhecido e confiado que se você entrega algo realmente que faça diferença na vida das pessoas de alguma forma. Você trabalha também com política, né?
A gente faz uma parte corporativa e tem um pé sim no marketing político. Em 2010 eu fui chamado para escrever um artigo no estado de São Paulo sobre a questão das eleições na internet. A partir daí recebi alguns convites para dar aula em algumas universidades sobre o tema e eu fui me interessando, que é realmente um desafio completamente novo. São outras variáveis, é a questão do voto, é outra natureza, é outra plasticidade do marketing. Então eu acho interessante também. Como é que são esses seus clientes políticos? Você escolhe assim, quem você vai atender, seguindo o partido ou o que você acredita? O meu preceito básico é, eu só trabalho em quem eu conseguiria votar. Difícil vender alguém que você não não acredita. Que eu consigo votar. A questão da ética, muito presente, muito firme. Tem algumas ideias que são relevantes para o que ele quer atender, para o que ele quer fazer, quem é o público dele. Então são pessoas que, embora talvez não seja o meu perfil, o candidato, mas são pessoas que eu sei que eu conseguiria votar se eu necessitasse de. Então eu passo pelo pressuposto, eu não atendo todo mundo, com certeza. E aí como é que funciona a internet nesse atendimento ao cliente ou político? São 100 milhões de pessoas na internet hoje, utilizando as redes sociais para conversar, para consumir produtos, serviços e também debater sobre política. Todo mundo consome informação e debate sobre política. Então é um ambiente que precisa ser usado com muito profissionalismo, com muito carinho, de maneira muito técnica, muito especializada. E como é que é isso, assim, em termos práticos, como seria a campanha de um político via internet? A primeira coisa é um diagnóstico inicial. Quais são seus diferenciais? Deixa eu ver todas as pesquisas em relação a você. O que a população enxerga quando olha para você? Quem é o seu concorrente? O que você quer atingir? Quem é o seu público? Qual é o perfil do seu eleitor? A partir daí vem o que a gente chama de planejamento estratégico. O que eu quero atingir? Qual é o meu objetivo principal? E a partir daí vem a execução disso tudo. É um trabalho bem específico, mas que ninguém pode fugir mais. E a imagem da pessoa... Agora a gente está falando de político, mas a gente podia estar falando de um artista, de uma pessoa, sei lá, com outros objetivos que não a política. Você participa também da imagem que ela passa, não só a imagem de comportamento, mas da imagem física também? Existe isso sim, claro, porque é a maneira que você representa o seu arquétipo. De repente você é um político que você quer passar a imagem do herói, quer passar a imagem do pai, do homem simples, do líder charme. Tudo isso reflete da maneira que você se veste, da maneira que você se porta, da maneira que você fala. Então vamos por partes aí, do herói. Como ele teria que ser, como ele teria que se vestir? Eu gosto muito, embora o exemplo não seja dos melhores, Collor de Mello. Naquela situação, ele era o cara que ia livrar o país da inflação, dos marajás, ele andava de jet ski. Extremamente moderno, né? Extremamente moderno. Eu acho que isso representa muito no Collor de Mello. O homem simples, eu diria Luiz Inácio Lula da Silva, que emergiu das massas e foi ao poder. Tudo isso reflete da maneira que a pessoa fala, como ela se veste, como ela se porta. Tudo isso é um trabalho bem técnico, mas é interessante. Agora, você quando vê os candidatos, né, estão começando ali, está começando a ver quem vai ser, qual é a porcentagem de cada um, você consegue bater o olho e falar, esse aí vai levar? Existe o conceito da imprevisibilidade no marketing político. Surge um boato perto de uma eleição, por exemplo, e o jogo muda. Mas claro, com a experiência que a gente adquire trabalhando com isso, a gente consegue perceber quando o cidadão não consegue ser eleito nem para síndico de prédio. Isso acontece, porque basicamente tem um trabalho de marketing medíocre, ridículo. Não dá atenção para aquilo que eu te falei, olhar os anseios da população, ir lá do lado de fora e depois se construir. Mas claro, tem essa questão da imprevisibilidade, que é importante também perceber. Ainda continuando falando de política, né? A gente tá vendo, inclusive pela internet, as pessoas se revoltando com os resultados das notícias e tudo mais. Que você acha que seria totalmente contraproducente para uma pessoa lançar na internet? Depende. Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma vida profissional ativa, algumas piadas podem ser evitadas. Eu gosto de falar que a internet não é uma conversa de bar. Todo mundo te olha lá, é como se fosse um Big Brother. E o seu perfil, a sua reputação, ela está muito aliada com o que você escreve. Qual que é a principal contribuição ou não da internet hoje para qualquer marca, seja pessoal ou corporativa? Tudo que você fala fica lá, arquivado para sempre. Você mudou de ideia, vão te cobrar, né? Eu chamo de rastros digitais esse conceito.
Então é muito importante perceber esse tipo de coisa. E o perfil pessoal, ele está muito colado com o perfil profissional. É uma questão que envolve não só a sua reputação, mas o seu futuro. E você vê muita coisa que te desagrada? Com certeza. Hoje a gente evolui muito nessa questão de acesso à banda larga, acesso à rede. Mas o que nós não temos é cultura, educação digital. O que seria cultura e educação digital? Como Uma matéria na escola, por exemplo? Talvez. Começa pelo treinamento escolar, com certeza. Como é que você consegue usar a rede como benefício para a sua vida? Talvez você escreve coisas que não seriam agradáveis no meio social. Você quer maior exemplo que as eleições de 2010? Que quando se esperava um debate político, propostas, ficou uma guerra, uma batalha para surdos, ofensas, militante contra militante. E quem queria debater ideias, saber sobre o candidato, se perdeu no meio disso tudo. Isso é educação digital, no final das contas. Não tem jeito. Isso leva um tempo. Mas eu acredito, eu tenho esperanças que isso Você tem uma palestra sobre isso? Falo bastante sobre isso, inclusive. As suas palestras são sobre o quê? Quais são os temas? A gente fala muito sobre essa questão do marketing corporativo, da importância das marcas, sobre tendências de mercado. Eu dei recentemente uma palestra sobre a nova classe média, que é uma fatia social muito importante que vem crescendo, vem tendo mais acesso à rede, mais acesso à compra, e como as empresas precisam se preparar para esse tipo de coisa. Você fala muito sobre mercado, também sobre a questão de marcas, como gerenciar, construir uma marca, qual que é a importância da internet para um determinado mercado. E uma marca pessoal, como é que a pessoa constrói uma marca pessoal? A primeira coisa de uma marca pessoal, você não é o que você comunica, você é o que você faz. É o exemplo. Basicamente isso, não adianta você comunicar um monte de coisa e você não fazer tal coisa. Então, basicamente, o que é uma marca pessoal? É o que vão falar da Maura quando ela sair da sala. Uma marca é o que o outro pensa sobre você. Isso é fácil saber? Pesquisa, é perguntando. Mas a principal dica é essa, principalmente na internet. Tem muito guru na internet, não é muito especialista, muita gente famosa. As pessoas se desabafam muito na internet, tem muito tudo isso. se vingam, né? Só que eu sou capaz de afirmar pra você que 70% do que você vê é tudo exacerbado. Para construir uma marca, como Louis Vuitton, que é mais que eu posso dizer, uma Chanel, né? Que é super antiga e até hoje super almejada. Quanto tempo leva? Depende muito do mercado, muito do contexto. De forma geral, Maura, leva um tempo. O que eu percebo que hoje, até mesmo com a era digital, com a internet, leva muito pouco tempo para ser destruída. Totalmente. Mas para construir é difícil. Para construir leva bastante tempo. Assim como tudo, né? Porque é um trabalho constante de entrega, de se manter relevante, de ter relações humanas com o seu cliente, de você ser acessível a ele, você tá no coração, na mente dele em todos os momentos. Não é fácil segurar uma marca, mas é importante. E para destruir, quanto tempo? A gente percebe certas crises que acontecem na internet que elas são destruídas em dias. A internet deu o poder da viralização para todo mundo. Eu compartilho com meu amigo, de repente pode ser um boato, alguma coisa verdadeira, alguma coisa séria, que vai cair na grande mídia e a marca é danificada. Que não acontece, por exemplo, se alguém quer fazer a sua marca e ficar pondo propaganda, as pessoas não ficam compartilhando como loucas. Agora, se acontecer alguma coisa ruim, com certeza vai espalhar. Com certeza. As questões negativas espalham muito mais fácil do que as positivas. O que a marca precisa hoje, independente do mercado, independente do tamanho da empresa? Olha, eu preciso ter um projeto de gestão de crise para isso tudo. Como é que eu vou, por exemplo, falar com o consumidor que está mais nervoso comigo? Como é que eu vou mexer no meu website? O que eu percebo, Maura, no exercício dia a dia da minha empresa de consultoria, que 90% das marcas brasileiras não se preocupam com esse tipo de coisa. É muito melhor prevenir do que remediar. Existem dois tipos de empresa. Eu costumo dizer isso até de uma forma meio que de brincadeira, mas é verdade. A empresa que passou por uma crise e aquela empresa que vai passar por uma crise. Todo mundo tem voz para reclamar. Nenhuma empresa é perfeita. E o que teria que ter nesse plano? Basicamente, você precisa saber quem é que fala de você, aonde que fala de você, que tipo de conteúdo ela consome. A partir daí, você consegue se comunicar com essas pessoas, falar a sua versão do fato sobre o ocorrido. Agora, o Facebook é um sucesso total, mas a gente tem aqui a experiência que antes do Facebook a gente usava o Orkut e morreu, né? Pode acontecer isso com o Facebook ou você acha que a vida dele é muito mais longa? Pode acontecer, eu acho que naturalmente uma hora ou outra isso muda, porque não é a tecnologia a situação, são pessoas nas vértices. Ele tem uma estratégia interessante que é a internet dentro da internet. Você conversa com seu amigo, você assiste vídeo, você ouve música, se bobear você faz compra. Ou seja, você não precisa ir para outros sites na internet. O Orkut já é outra história. O Orkut é uma empresa do Google, não era o foco do Google. O
basicamente, ele não se preocupou muito com a autenticidade dos internautas. Todo mundo entrava lá com um perfil falso e começava a promover um monte de produto que não fazia sentido nenhum para ninguém. Quer dizer, não tinha uma vigilância, então, coisa que o Facebook tem, né? O Facebook eu acho que tem uma estratégia um pouco mais consistente, tem foco. Eu acho que ele tende a ficar um pouco mais. A rede social que é melhor profissionalmente falando, qual é? Ainda é o Facebook? Depende muito de uma pergunta básica, que é a primeira parte da estratégia que nós traçamos, que é aonde o meu público está. De uma maneira geral, o LinkedIn é a melhor ferramenta profissional. Que já se intitula uma rede profissional, né? E ela é mais séria, ela é um pouco mais simples, ela não dá muito aquele contexto para debater algo de happy hour ou coisas que não tem muito a ver com o contexto profissional. E você gosta mais de qual rede? Eu particularmente uso bastante o Facebook, ele sintetiza muito o nosso tempo. Eu gosto dele. E eu consegui uma coisa interessante nesse ambiente, que eu converso sobre coisas pessoais, é uma conversa de happy hour, é uma conversa leve, é uma conversa engraçada muitas vezes, mas eu também consigo falar de coisas profissionais quando eu preciso falar. Sim. Gabriel, nós conversamos com algumas pessoas, mandamos umas questões para elas e elas nos mandaram as respostas e depois eu quero debater com você sobre isso. E a primeira delas, quais são os maiores perigos na internet? Vamos ver? Os maiores perigos da internet estão voltados para os adolescentes e crianças que estão online, às vezes até 24 horas no ar. Ficam online pesquisando o que, ninguém sabe. A pedofilia eu acho que é bem perigoso também. E essa questão de sites voltados para maiores de idade. A gente não tem esse controle ainda. Com os relacionamentos também é muito mais propício dar algum tipo de confusão, feeds de notícias, como a vida está sempre muito divulgada. Então, para ter um equívoco não é muito difícil. E com os smarts também, se você não coloca a senha, fica muito mais fácil das pessoas acessarem. Muita gente adulto ainda costuma marcar encontros com pessoas desconhecidas. Então eu acho que, mesmo se marcar encontro com alguém que conheceu pela internet, pela rede social, mas sempre tem alguém por perto, assim, conhecido. A primeira coisa que é evidente é a questão da falta de privacidade, mal. A internet trouxe muita coisa legal. Mas, por um outro lado, trouxe essa perda de privacidade total hoje do ser humano moderno, do cidadão moderno brasileiro. Pelo Facebook você vê que todo mundo tem uma necessidade de se expressar de alguma forma. Tudo isso é válido se muito bem feito. Eu faço isso, por exemplo. O que nós não podemos é deixar que outras pessoas saibam coisas íntimas sobre nós, coisas sobre a nossa família, coisas sobre nossas posses, sobre o nosso rendimento mensal. É porque todo mundo quer ser celebridade por um minuto. A internet trouxe esse tipo de coisa, não é? Todo mundo busca por atenção de alguma forma. Uhum. Só que o que surge é uma bola de neve que acumula de falta de privacidade, que todo mundo sabe da sua vida, coisas que não se diz respeito a ninguém. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é interessante porque a internet possibilita você encontrar pessoas que você não via há muito tempo, conhecer pessoas interessantes, mas eu ouvi ainda ontem uma história de uma pessoa conhecida que eu gostaria de dividir aqui com vocês, até para alertar, viu, gente? Uma moça conheceu um cara, um americano, e foram se envolvendo, falando pela internet, juras de amor e não sei o que. Só que ele morava nos Estados Unidos e falou que ia fazer, ele sempre falou para ela que tinha guarda-costas, que tinha muito dinheiro e tudo mais. E aí ele disse a ela que ia trabalhar na Índia e que de lá pegava um voo para vir para o Brasil, para São Paulo, para conhecê-la. De repente, ele liga de lá e fala para ela: olha, eu fui assaltado, me roubaram aqui, a mim e meu guarda-costas não tenho nada. Você pode me mandar $2.500, sei lá, uma quantia. E ela realmente estava em dúvida se ela mandava ou não. Gente. Essa é a questão da autenticidade, que eu acho que é um outro problema da internet. As pessoas muitas vezes apresentam o que elas não são. Isso é por isso que o mundo real ele ainda é tão importante. Você conhece a pessoa no virtual, tudo bem, mas você precisa dar uma continuidade a isso. Não se entrega no primeiro momento no mundo virtual. Isso é carência. Tem que conhecer bem, viu, gente? Fica atenta aí, porque não são tudo flores, né? Não são. Agora, mais uma pergunta. Quantos relacionamentos você teve que começaram pela internet? Já fiz muitos amigos. Tive um relacionamento de 3 anos que começou pela internet com uma pessoa que morava em Brasília. E hoje eu estou me envolvendo com uma pessoa que, apesar de eu ter conhecido pessoalmente, o nosso relacionamento cresceu online. Tive um namorado que ele se utilizou da rede social, do Orkut na época, e se passou como se fosse outra pessoa para me conquistar. E eu caí nessa. Ele entrou na minha privacidade e terminou acabando o nosso relacionamento, mas enfim,
Sempre acontece algumas mensagens no Face, Twitter, Instagram, sempre aquelas cutucadas lá do Face, né? Eu prefiro ao vivo. Eu prefiro um homem romântico, cheio de charme, cheiroso, que converse comigo, que me seduza, que me conquiste. Essa coisa de internet, relacionamento pela internet, comigo, não rola. Olha, ótima pergunta. Basicamente, eu não vejo muito essa divisão mais do mundo offline com o mundo online. Principalmente agora com telefone celular que tem internet também. Então, na minha opinião, é um pouco amplo demais. Olha, eu conheci alguém pela internet, assim, não tem muita diferença mais. Claro que eu revi muitos amigos pela internet. É verdade, conheci muita gente interessante. Então eu não vejo muito essa diferença. Mas é possível encontrar muita gente bacana assim na internet. Agora, o que as pessoas reclamam bastante são os Photoshops, né? É a questão da autenticidade que eu te falei. Ou o que você mostra, o que você não é. Que isso não tem nada a ver com uma marca forte, não tem nada a ver com um ser humano que realmente quer fazer a diferença no mundo online. Isso basicamente é o efeito web, né? Todo mundo cresce um pouco. A pessoa fica mais corajosa ali. Fica mais inteligente, mais corajosa, mais expert. Fica tudo isso mais bonito, não é? É uma questão interessante. É porque é mais cômodo. Quem é você? Você é realmente o que você passa a ser. Agora, o que você falou, né, que tá tudo misturado, tá mesmo, porque cada vez mais as pessoas estão ficando, talvez, mais tempo na internet do que fora dela. Então, a gente perguntou aí para as pessoas quanto tempo elas passam na internet. Vamos ver? A internet, para mim, é essencial para o meu trabalho. E, claro, também as redes sociais. Quem não tem esse vício de entrar no Facebook todo dia, no Instagram, no Twitter, blá, blá, blá. Mas por dia eu passo mais ou menos, umas 8 horas, 7 horas. Como hoje em dia a vida anda muito corrida, os smartphones vieram para ajudar. Então, praticamente todo o tempo que você não está com alguma tarefa, você está mexendo na internet, tanto com WhatsApp, principalmente, né, WhatsApp, Facebook. Sabe que eu tenho um amigo, Maura, não vou falar o nome dele, claro, por questões de privacidade, que ele chegou ao cúmulo de sair de uma mesa de reunião de trabalho para tuitar no banheiro. A internet móvel deu muita facilidade para as pessoas usarem a internet. Eu trabalho com isso e eu uso no mínimo 10 horas. Você posta direto, né? Que já é um número generoso para alguém, mesmo para alguém que trabalha. Mas cada vez mais eu quero me afastar um pouco, sabe? Ir para o mundo real, conversar com as pessoas. Eu acho que esse negócio é viciante. Eu também me sinto viciada. Eu acho que todo mundo, num certo ponto, precisa pensar numa desintoxicação digital. Eu já tô pensando nisso. Às vezes, quando eu consigo sair de casa por horas e não pegar no celular, na internet, falar, que bom, consegui, mesmo porque é legal depois você ver tudo que tinha, né? Continua o vício ali, né? O complicado é essa questão que agora o virtual e o real andam juntos. Agora, uma frase que eu ouvi, que eu acho que está todo mundo falando agora, que a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Tem coisa mais irritante do que você estar com uma pessoa conversando, jantando, ou sei lá, em qualquer lugar, e a pessoa está conversando com você, mas desvia para olhar, responder, não sei o quê. Então, realmente, acaba, na minha opinião, acaba afastando quem está perto. Vamos ver primeiro o que elas falam. A internet, ela hoje em dia está sendo utilizada de uma maneira muito errada, eu acredito. Pois as pessoas não estão mais se comunicando pessoalmente. É bem complicado, porque muitas vezes você encontra amigos que faz tempo que você não encontrou e quer conversar um pouco sobre a vida dele ou dela e também falar um pouco sobre sua vida e a pessoa tá lá no iPhone o tempo inteiro, né? Você passa horas com a pessoa e a pessoa janta com você, depois vai embora e você, na verdade, teve 5 minutos de conversa, de papo com essa pessoa. Por exemplo, para parabenizar alguém, você vai e envia um link com um buquê de rosas, ou então você manda beijos virtuais. E as pessoas não estão mais próximas, sentindo o calor humano, e sim uma coisa muito fria, artificial, que está vindo do mundo virtual para o mundo real. E isso não pode acontecer nunca. Olha, amor, eu acho que primeiro cabe aquela questão do bom senso.
E aquela questão da educação digital também, o que é sociavelmente aceitável quando você está falando com alguém ao mesmo tempo com uma internet móvel, com um laptop em mãos. Por um outro lado, eu percebo que as pessoas começam a aceitar cada vez mais esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. Você pode cobrar no momento de uma pessoa e depois quando você se dá conta, você está fazendo o mesmo, né? Mas você acha realmente que a internet afasta quem está perto e aproxima quem está longe? Existe um filósofo que eu gosto muito chamado Bauman. Ele dizia que o mundo é líquido agora e cada vez mais será líquido com a internet. Você não pode pegar, não é consistente. É tudo nada meio concreto, que vulgar, né? Nada muito concreto. Eu acho que a gente caminha para isso, infelizmente, com a internet, realmente. Acho que os relacionamentos eles tinham mais qualidade quando era mais olho no olho. Você tinha um ciclo mais fechado de amigos, de pessoas. É tudo meio que vulgar demais, agora as coisas passam muito rápido. Demais, é tudo fácil demais, não tem profundidade. Então, agora falando disso, dos relacionamentos, eles melhoraram, pioraram ou nada mudou? Levando em consideração o Bauman, eu acho que eles pioraram. Tá muito fácil, como você disse, né? É diferente de quando você saía para conhecer alguém, eu acho que até pela comodidade mesmo. Mas é uma coisa interessante, os relacionamentos podem ter piorado, mas não é mais questão de escolha, era digital. Inescapável. Não tem volta, né? A questão é como que você irá se adequar para sobreviver num mundo que é tudo mais líquido, é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais dinâmico, é desafiador. Ninguém entende completamente esse mundo ainda. Vamos ver o que as nossas amigas falaram. Pioraram bastante. A internet hoje em dia é uma grande facilidade de conhecer pessoas novas, conhecer outras pessoas. Então, um relacionamento, ele primeiramente tem que ser sólido para encarar esse mundo virtual. Gente, eu gosto de rosas, eu sou romântica. Então, para mim, internet, esse negócio de você ficar mandando mensagem pela internet, flores pela internet, pelo amor de Deus, para mim, a internet só piorou o relacionamento. É muita gente carente, é muita gente se desencontrando, é o mundo do desencontro. A gente surpreendia, na verdade, muito mais antigamente, de diversas formas, sem o acesso à internet. Mas a internet facilitou muito o meio de comunicação. Então, acho que tem os dois lados. Eu acho que tem que saber cadenciar isso. Rola muito ciúme na questão da internet. Fulano curtiu a foto de cicrano e isso a pessoa que está nesse relacionamento não se sente bem. Bom, gente, gostando ou não, a internet está aí, não tem volta. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o que ela tem de melhor, né? Tomar cuidado com o que pode ser perigoso. E cada vez vem mais, né? As novidades vêm aí e a gente tem que aceitar porque não tem jeito, né, Gabriel? É inescapável. Ou para melhor ou para pior. Se bem utilizada, pode contribuir muito no aspecto político, cultural, social, no aspecto do comércio. Tem que saber usar de uma maneira adequada. Isso cabe a você. É isso, gente. Aproveite, mas com cuidado, né? Com sabedoria. Agora, Gabriel, eu queria que você deixasse seu contato para palestras, para a construção de marcas pessoais e profissionais, né? Para todo esse trabalho bonito que você faz. E é muito bom ter essa oportunidade. Eu agradeço muito a você, ao seu público. É bacana. Palestras do Gabriel, consultoria da empresa do Gabriel, www.gabrielrossi.com.br 11 2361 5005. Marina ou Sandra. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu tenho um presente para você, da Copenhague. Você sabe que eu adoro chocolate. Se é uma coisa dessa, eu adoro. A paixão de todos, né? Bom, copenhagen.com.br, você que está aí com água na boca, entra no site, vê tudo que tem. Uma coisa mais gostosa que a outra. Tem deliciosos os chocolates da Copenhagen, toda hora tem lançamento. E esse é para você. Muito obrigado, agradeço. Vou adorar. Beijão, viu? Obrigada para você. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.